Salve jovem, professor Flávio Negrão na área, com mais um conteúdo de Química para ti. Se ainda não é inscrito no canal Química Explicada em Minutos, se inscreve porque aqui toda semana eu tenho conteúdo novo de Química para vocês. Então, falando sobre fontes de energia, nós temos as fontes primárias, que temos fontes renováveis e temos fontes não renováveis. Qual é a diferença entre elas? As fontes renováveis são aquelas que, na natureza, elas conseguem se renovar, elas não se esgotam, elas podem ser repostas. Por exemplo, a energia solar sempre tem o sol, energia eólica sempre tem o vento disponível, então é um recurso que dificilmente vai se esgotar. Mesma coisa as marés. Marés, eu sempre tenho o movimento das marés, de enchida e de esvaziamento, de descida, e também o movimento de queda d'água que eu posso aproveitar, no caso, fazendo uma represa ou coisa parecida. Isso são as nossas fontes renováveis. Só que nós temos também as fontes não renováveis. O que são as fontes não renováveis? São aquelas que, com o passar do tempo e extração, elas vão se esgotar aos poucos. Por exemplo, os combustíveis fósseis, tipo o petróleo. É uma fonte que, apesar de eu ter bastante petróleo no mundo para explorar, em algum momento ele vai se esgotar, ele vai acabar. Então, falando sobre a geração e o consumo de energia elétrica, conforme a tecnologia foi avançando, nós tivemos um maior consumo de energia elétrica no mundo. E isso fez com que mudasse os nossos hábitos de vida e mudasse os hábitos da população. Tem muita coisa que a gente faz hoje em dia que a gente não fazia há tipo 20, 30, 40, 100 anos atrás. E aí toda e qualquer forma de geração de energia elétrica que eu tenha, seja a partir da fonte não renovável ou seja a partir da fonte renovável, ela vai causar impacto ambiental, no caso com maior ou com menor intensidade. Existem fontes que poluem mais o meio ambiente e tem fontes que poluem menos o meio ambiente. E aí, diante dessa realidade, o que acontece? A sociedade contemporânea, ela está entre o dilema da geração de energia versus o consumo, O que a gente sabe hoje em dia é que nós temos que economizar na questão do uso de energia elétrica, primeiramente por conta de vir uma energia elétrica mais barata para a gente, e segundo, para ajudar a mitigar os impactos ambientais causados no planeta por conta da extração e da geração de energia elétrica. E aí a questão energética de cada país, ela está diretamente, a palavra intrinsecamente, para quem não conhece, quer dizer que está diretamente ligada às políticas socioeconômicas e ambientais que a gestão pública desenvolve. Então tem países que investem mais em usinas termoelétricas, por exemplo, tem países que investem mais em energia hidrelétrica. Então, cada país tem sua própria política energética que vai impactar a sociedade e o meio ambiente. Falando propriamente da energia elétrica especificamente, o que acontece? Energia elétrica ou eletricidade basicamente é uma propriedade que um sistema elétrico vai ter, que vai permitir a realização do trabalho através de cargas elétricas em movimento. Ou seja, a energia elétrica na verdade é o que? Lá dentro do átomo nós temos uma partícula chamada de elétron, que esse elétron ele é basicamente uma carguinha negativa que fica se movimentando ao redor do átomo. A eletricidade ela vai ser o que então? Ela é o movimento ordenado de elétrons. Quando eu falo que eu tenho uma corrente elétrica é porque é como se eu tivesse uma porrada desses elétrons, uma sequência deles se movimentando de forma ordenada. É isso que é a eletricidade. Falando sobre o consumo de energia elétrica, que é aquilo que de fato vai impactar na tua conta no final do mês ou no começo do mês, existe uma fórmula para eu calcular essa energia elétrica, que é dada no caso por esses valores aqui, A energia elétrica que eu vou consumir, ou seja, o meu consumo, que é representado pela letra E, vai ser basicamente a potência do aparelho que eu estou utilizando, ou a potência de todos os aparelhos, multiplicado pelo tempo que eu estou colocando para funcionar esse aparelho. É essa que é a fórmula que eu vou usar para calcular o consumo de energia elétrica. Potência do aparelho vezes o tempo que ele passa ligado durante o mês, durante o dia, assim por diante. E aí, geralmente, nós temos aqui a unidade como sendo o quilowatt-hora. O que é o quilowatt-hora? No caso, é a quantidade de energia que é consumida durante uma hora de funcionamento. E é isso que é o quilowatt-hora. Tanto é que na sua conta elétrica, se você for olhar lá, o seu consumo está em quilowatt-hora. Aqui nós temos um exemplo, eu tenho uma luminária de 0,80 kW que ela permanece ligada 4 horas por dia. O consumo de energia elétrica dessa luminária ao final de um mês é igual a... Então o que acontece? Eu vou tirar as informações. Esse valor que aparecer para ti na questão em kilowatt, isso aqui significa potência. Então quer dizer que a potência dessa luminária é igual a 0,80 kW. E o tempo em que ela fica ligada, tempo que eu posso colocar como sendo ΔT, o tempo que ela fica ligada é 4 horas por dia. Só que
eu quero saber qual foi o consumo dessa luminária no final de um mês. Aí eu tenho que entender o seguinte, que um mês ele tem exatamente 30 dias. Então essa informação de funcionamento aqui, se vale para um dia, o que eu vou fazer para ter o valor de um mês? Se eu consumo 4 horas em um dia, para ter o valor de um mês de consumo, no caso o tempo, basta eu multiplicar isso daqui por 30. Então vou pegar esse 4 e multiplicar por 30 dias do mês. Então eu vou ter que o nosso intervalo de tempo de funcionamento, então vai ser 120 horas por mês. Essa é a nossa informação. Então o que a questão quer, no final das contas? Ela quer saber quanto vale o consumo de energia elétrica nesse mês. Então ele quer saber justamente o nosso consumo, quer saber quanto vale a letra E. Então queremos saber isso aqui, ó, quanto vale E. E aí o que eu vou fazer então? A fórmula me diz que a energia, ou seja, o meu consumo, ele é igual a potência vezes o intervalo de tempo. Então vou substituir aqui a energia, no caso o consumo é o que eu quero encontrar, a potência a questão já me deu, ela vale 0,80, que eu posso simplesmente colocar 0,8 se eu quiser, não tem problema, e eu vou multiplicar isso pelo intervalo de tempo, que são as 120 horas que isso passa ligado durante o mês. E aí, por uma continha simples, eu vou ter que o nosso consumo de energia elétrica multiplicando 0,80 vezes 120, isso vai dar exatamente 96 kWh. Então quer dizer que se eu tiver em casa apenas uma luminária, eu não sei qual é o ponto de miserabilidade da minha vida que eu cheguei para ter só uma luminária, para não ter nem geladeira, mas enfim, imaginemos aqui esse exemplo. Então se eu tivesse apenas uma luminária da minha casa, eu consumiria um total de 96 kWh por mês de energia elétrica se eu utilizasse 4 horas por dia e a luminária tivesse essa potência de 0,8 kW. Então é assim que você resolve uma questão que trabalha com consumo de energia elétrica. Falando agora sobre as principais matrizes energéticas para a geração de energia elétrica, o que acontece? No nível mundial, essa geração de energia elétrica ela vai ter uma matriz energética baseada principalmente na energia mecânica, que tem a ver no caso com o movimento e tal, que no caso a principal fonte de energia mecânica que nós utilizamos é a energia hidrelétrica, por exemplo a hidrelétrica de Tucuruí que nós temos aqui no Pará, e a energia atômica também está sendo amplamente difundida mundo afora, inclusive aqui no Brasil. No caso eu tenho grandes centros consumidores de energia no mundo, por exemplo a França, a Inglaterra, o Japão. A matriz energética desses grandes centros aí é predominantemente termonuclear. Que é isso? Basicamente é a energia gerada a partir da energia atômica, porque uma usina termonuclear é uma usina que usa as reações nucleares para gerar eletricidade. E aí a utilização dessa energia nuclear ela vem crescendo cada dia mais, no caso entre os países que são desenvolvidos ou países centrais. No geral ela é uma das alternativas menos poluentes, porque ela permite no caso a geração de uma grande quantidade de energia e no caso essas usinas conseguem ficar perto dos centros comerciais e isso diminui o custo de distribuição de energia, porque eu não vou ter que preparar um linhão quilométrico para levar energia da usina até o centro mais próximo. Não, como as usinas ficam próximas, é mais fácil fazer essa distribuição, o custo é menor. Já as hidrelétricas, no caso, elas têm uma parcela significativa em países que têm grandes recursos hídricos, que têm muitos rios ou coisa parecida, por exemplo, o Brasil e a própria China. A China, inclusive, é um dos principais motores econômicos mundiais. Uma das economias mais fortes do mundo é justamente a economia chinesa, e lá nós temos a predominância, na verdade não é nem predominância, na verdade nós temos uma quantidade relevante e considerável de usinas hidrelétricas para alimentar a necessidade energética desse país. Energia mecânica. Bom, o que vem a ser energia mecânica? Ela é uma grandeza que se conserva sempre que não tiver força dissipativa sobre o sistema, ou seja, uma força que transforma essa energia mecânica em calor ou qualquer outra forma de energia. E o que seriam essas forças dissipativas que eu falei aqui? O atrito, por exemplo, eu arrastar alguma coisa numa superfície e fazer com que eu sinta uma resistência nesse objeto. Por exemplo, se eu pegar uma mesa e arrastar ela no chão, eu vou sentir uma certa dificuldade para empurrar essa mesa. Por quê? Porque no chão existe atrito entre o piso e o pé da mesa. Nós temos também uma força dissipativa como sendo a resistência do ar. Por exemplo, se eu corro numa avenida e não está ventando, eu consigo imprimir uma certa velocidade. Agora, se está ventando contra o meu movimento, eu já sinto um pouco mais de dificuldade para correr. Por quê? Porque a resistência do ar meio que tenta barrar o meu movimento. E a viscosidade tem a ver, no caso, com o nível de espessura de um líquido ou coisa parecida. E no geral, a energia mecânica vai ser o que? Ela é basicamente a soma das energias cinética
e a energia potencial, que pode ser gravitacional ou então elástica de um sistema. Isso nós já vimos em outro momento. Então, matematicamente falando, seria isso aqui, ó. A energia mecânica, ela seria a energia cinética mais a energia potencial. Matematicamente falando, ó, energia cinética, só para relembrar, ela está associada a movimento dos corpos. Geralmente, quanto maior for a velocidade do corpo, maior vai ser a sua velocidade. Então, aqui nós temos a formulazinha da energia cinética. Nós não vamos entrar em detalhes nesse momento agora, mas só para você ver que existe uma fórmula. E aqui nós temos também a energia potencial gravitacional, que está associada ao que? À altura de um corpo em relação ao solo. Geralmente, quanto mais alto estiver o corpo, mais elevado estiver o corpo, mais energia potencial ele tem. Também possui uma fórmula própria, que é esta bem aqui, que a gente também não vai entrar em detalhes ainda nesse momento. Falando sobre energia atômica, o que acontece? A usina termonuclear, basicamente, ela vai gerar a energia de forma bastante eficiente e ela vai gerar essa energia através da reação de combustíveis que são geralmente urânio, tório ou actínio, que são materiais radioativos. E essas reações que acontecem com esses materiais vai produzir calor. Esse calor vai ferver a água de uma caldeira e vai ser transformado, no caso, em vapor. Aí esse vapor é que vai se movimentar por uma tubulação e vai fazer com que gire uma turbina, e o movimento dessa turbina, o giro dessa turbina, que vai acionar um gerador que vai fazer com que haja produção de energia elétrica. Então entenda, não é exatamente a energia disso aqui que é transformada em energia elétrica, não. A energia dessa reação, ela é aproveitada para aquecer a água, para que aí sim o movimento dessa água, do vapor dessa água, gere a eletricidade a partir de uma turbina e de um gerador elétrico. É assim que funciona. Então aqui, por exemplo, tem alguns fenômenos que acontecem, ó, que seria, no caso, elementos reagindo entre si, que seria o deutério e o trítio, colidindo. Quando eles colidem, eles formam um hélio, e no final das contas, este hélio aqui, ele produz muita energia, que são esses 14,1 megavolt aqui, e gera também o hélio. Então aqui nós temos um processo chamado processo de fusão nuclear, que não é aquela fusão do Dragon Ball. Já aqui eu tenho basicamente um núcleo de urânio grande que está recebendo um neutronzinho que está chegando aqui em cima nesse movimento. Essa colisão desestabiliza o urânio, e este urânio, por sua vez, ele acaba quebrando, gerando dois materiais diferentes, que seria o criptônio e o bário, que são dois átomos diferentes, e isso libera mais nêutrons, e essa reação também produz muita energia. Esse processo aqui que houve quebra é chamado de processo de fissão nuclear. Então são as duas formas que eu tenho de gerar energia. A principal forma que é utilizada no planeta é os reatores de fissão nuclear. A questão de viver sem energia elétrica hoje em dia é um processo muito difícil. No caso aqui, o blackout, o apagão, ele é basicamente o que? Ele é o corte ou então colapso temporário que acontece na energia elétrica. Isso provoca um grande prejuízo econômico se ocorrer com frequência, principalmente se acontecer em grandes centros econômicos do mundo. Aqui nós temos uma fotozinha de um blackout. Eu acho que todo mundo já passou por um blackout ou apagão na vida. Não é possível que não, pelo menos eu acho. Então economizar energia é necessário para que a gente possa mitigar, no caso, os impactos ambientais que a geração dessa energia produz no meio ambiente, e até mesmo para que a gente possa ter um gasto menor financeiro, porque querendo ou não, uma conta de energia que tem um consumo muito alto, ela vem muito alta, então as pessoas reclamam, e o brasileiro tem que aprender a controlar o seu dinheiro. A gente deveria aprender isso na escola, mas infelizmente a gente não aprende, então a gente tem que aprender por outros meios. Então esse foi o conteúdo de hoje, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha aí, deixe seu curtir, se inscreva no canal mais uma vez se ainda não é inscrito. Te agradeço demais pela tua atenção e até a próxima aula ou o próximo vídeo. Valeu!